Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trazer uma reflexão sobre a arte, de um modo geral, sem buscar definir, sem buscar dizer o que é, o que não é arte, tá? Mas justamente qual seria o papel dentro de algumas concepções. Não estou aqui para pregar verdades ou certezas absolutas, mas falar justamente pensamentos, trazer inquietações, trazer sugestões quanto ao que pensamos sobre a arte, sobre o processo de fazer arte, sobre a arte dentro da sociedade, a arte dentro do ensino, ok? Então, é uma reflexão, eu acho que é bem interessante para que nós possamos fazer, justamente porque qual é o papel da arte na sociedade, qual é o papel da arte no indivíduo? Eu parto de um pressuposto que o meu objetivo, quanto professor, quanto artista, é justamente desenvolver a mim mesmo e a partir de mim ajudar o próximo. Então não é o meu objetivo querer mudar a sociedade ou ter a arte como uma forma de fazer política ou ativismo, mas sim uma forma de construção, uma forma de experiência, uma forma de experimentar o mundo, uma forma de construir a mim mesmo e auxiliar na construção do outro. Nós podemos entender e nós podemos perceber que na sociedade atual, nas pessoas, nós vemos um grande enfoque naquilo que é verdadeiro, naquilo que é digno de valor, como fruto apenas da razão. A razão é extremamente importante, mas nós não podemos esquecer de que a razão não dá conta de tudo. A razão não é capaz de explicar tudo. Muito menos eu, com a minha razão, de um ser limitado no tempo e no espaço, serei capaz de compreender e ter uma resposta definitiva para qualquer coisa. Então, seria muita pretensão minha, né? Mas onde entra a arte nessa questão? Há uma grande valorização desse racionalismo, do tecnicismo que vem já desde o século XIX, onde o ensino, onde a prática é toda voltada para criar mão de obra qualificada, onde todo o ensino é voltado para que as pessoas sejam hábeis, para que todo o conhecimento seja direcionado e restringido por experiências matemáticas, experiências concretas. Só é verdadeiro aquilo que pode ser feito, provado, atestado e comprovado, né? Buscando esta ciência que nós não podemos tocar, mas que nós temos que segui-la, claro. Então, toda a nossa vida é muitas vezes norteada e impulsionada para um pensamento de total dependência da razão, da lógica, onde nós somos apenas elementos constituintes da sociedade, nós somos apenas ferramentas de um sistema maior. E aí se fecha a vida. O que acontece muitas vezes é que nós acabamos por perceber, muitas vezes lá quando já estamos na beira da morte, que a vida não é só isso, que a vida não é só o trabalho, a vida não é só não é como uma equação que não dá erros, uma equação bem formulada, a vida não é uma certeza absoluta e que há outras formas de conhecer, há outras formas de experimentar, há outras formas de saber. Como eu falei, na sociedade atual, a gente prega muito a lógica, a habilidade, a técnica, a funcionalidade, princípios de que tudo tem que ter uma função. Tem aqui, por exemplo, quadros. Qual a função de um quadro? Qual a função de uma pintura? Se for para ter uma função prática, seria o quê? Para tapar uma parede feia, tapar um buraco, quem sabe? Se for para ter uma função prática. Mas a arte não tem esse apelo prático. E é justamente isso que eu quero conversar aqui para ver se
tudo deve ser levado pela razão, pela prática, pela técnica? Será? Então é esta reflexão que eu sugiro. No mundo há muito mais do que apenas coisas que desempenham funções. Nós temos beleza. Quando você olha para a natureza, por exemplo, você pode até buscar 1001 fórmulas e encontrar dentro das ciências explicações de como é formado, como uma árvore se desenvolve, como a fotossíntese acontece, que isso, que aquilo. Mas você não consegue formular a sua percepção perante aquela grandiosidade. Você não consegue teorizar muitas vezes, não consegue criar uma equação lógica racional que explique o porquê que uma pessoa se encanta com o mar ou com uma floresta, ou porque ela se sente bem em meio à natureza, porque quando ele olha para um céu estrelado ele se sente tão pequeno ou se sente maravilhado com aquilo ali. Então há muito mais coisas que nos desenvolvem como seres humanos e que nos acrescentam. Há muito mais coisas além das teorias, da razão, da lógica, né? Há muito mais coisas que vêm da nossa percepção, da intuição, não no sentido de intuição, sou intuitivo, mas da intuição de perceber aquilo que está lá, mas que muitas vezes passa batido. Tá? Aquela intuição de ver a natureza, de parar para contemplar e perceber a beleza, a grandiosidade e trazer e tirar daquilo uma grande lição para a nossa vida. Então, há outras formas de conhecer. Eu até costumo dizer assim, eu posso explicar muito bem como o fogo acontece. Eu posso explicar muito bem como a combustão acontece. Mas nenhuma teorização, nenhuma forma é tão, digamos assim, eficiente quanto o toque ou a sensação do calor, né? Então, as experiências físicas sensíveis, muitas vezes nessa sociedade que prioriza apenas a razão, elas são desqualificadas. Então, as experiências sensíveis, elas são muitas vezes colocadas de lado e quando são colocadas à frente, elas são apenas com uma qualidade de serem formas de entretenimento ou só para nos dar prazer, quando na verdade elas também são formas de conhecer. Então, dentro dessas duas possibilidades de conhecimento, que eu digo o lado racional, onde entra a técnica, entra a lógica, entra a funcionalidade, entra a razão, entra um conceito, né? Um elaborado conceito, isso, na intersecção disso que eu acabei de falar, com beleza, com a criatividade, com a ideia, com a inovação, com as variações, com a sensibilidade, com a intuição, com a observação, na intersecção desses dois mundos, eu acredito que ali, nesse meinho, nós podemos entender que se forma a arte. A arte também é técnica, também é razão, mas também é intuição, também é beleza, também é reflexão. Ela pode ter função, mas não não nessa abordagem que a arte da função como algo prático, mas ela pode ter função como um meio de desenvolver nas pessoas potencialidades ou experiências que elas não teriam de outra forma. Lembrando que a arte justamente ela serve para estimular esse lado sensível, esse lado do questionar, esse lado do ver além do horizonte. Ok? Então fica essa reflexão aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.